O plenário da Câmara analisou nesta terça-feira a medida provisória que aumenta a multa para frigoríficos que não cumprirem a legislação sanitária. A gente conversa agora com o repórter Dini Moraes, que tem as informações. Dini, boa noite. Mais uma vez houve forte obstrução aí no plenário. Os deputados conseguiram votar essa medida provisória? Boa noite, Jaciene. Boa noite ou boa madrugada a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, novamente a gente teve muita obstrução aqui no plenário da Câmara, sim, viu, Jaciene? Foram cerca de 8 horas de discussão dessa medida provisória 772, que endurece as penalidades aí para os frigoríficos que não respeitarem as regras sanitárias. Lembrando que essa medida provisória ela foi editada logo depois da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que desmantelou um esquema que possibilitava que carne estragada, adulterada, fosse colocada no mercado. Então foi uma resposta aí para tentar coibir esse tipo de crime aqui no Brasil e até fora, né? Porque esses produtos também são exportados. Enfim, Jaciene, hoje a obstrução foi realmente muito forte, não pela medida provisória em si, porque não havia muita discordância a respeito do mérito dela, mas sim pela questão política. Como a gente já vem acompanhando, há semanas os partidos de oposição vêm fazendo obstrução por causa da situação envolvendo o presidente da República, Michel Temer, que foi denunciado por corrupção passiva pelo Ministério Público Federal, denúncia essa que está sendo avaliada pela Câmara neste momento, e hoje também contou com o reforço da obstrução por causa da votação da reforma trabalhista no Senado, reforma que chegou a ser aprovada lá hoje também. Mas isso refletiu aqui no plenário da Câmara, que ajudou a reforçar essa obstrução que vem sendo feita ao longo dessas últimas semanas. Bom, a discussão foi bastante acalorada em alguns momentos e a gente pode conferir um pouquinho dela na reportagem. Como nas semanas anteriores, a votação começou com obstrução dos partidos de oposição e o governo tentando dar seguimento à pauta. Vamos votar. Não vamos obstruir, porque nós precisamos fazer com que a economia continue melhorando. Para que atrapalhar tanto o Brasil assim? E ainda por cima quer trazer o Lula de volta. Coitado do povo brasileiro, meu Deus. Presidente, para contraditar, presidente. Presidente, a obstrução é legítima e o que o deputado do PMDB não entende é que quem está atrapalhando o Brasil é o presidente do PMDB. É o Temer. O Temer está denunciado por corrupção passiva. Sabe o que é corrupção passiva? É crime comum. Os debates também se dividiram com os discursos sobre a aprovação da reforma trabalhista no Senado. É com muita alegria que registro aqui no plenário a votação aqui no Senado por 50-26, aprovando a modernização da legislação trabalhista. Vai ser muito bom para o Brasil e para gerações futuras. A partir do momento em que você diz que o negociado vai prevalecer sobre a legislação, você está jogando a CLT na lata do lixo. Jaciene, essas 8 horas aí de processo de discussão e votações aqui no plenário da Câmara não foram suficientes para chegar na votação do mérito da medida provisória. Isso acabou ficando para as sessões dessa quarta-feira. Agora, Dini, essa última sessão extraordinária, que acabou agora há pouco, já na quarta-feira, vai influenciar também a contagem aí de prazo, aí a análise da denúncia contra o presidente Michel Temer, né? Vai sim, Jaciene. Se, por um lado, o governo não conseguiu concluir a votação da medida provisória 772, por outro, ele conseguiu alcançar um dos objetivos, que é a contagem de prazo para permitir a votação, o início da discussão e votação da denúncia contra o presidente da República lá na Comissão de Constituição e Justiça. Eu já explico. Foi feito um pedido de vistas dessa denúncia, né, do relatório do deputado Sérgio Sveiter. A partir do pedido de vista, são necessárias 2 sessões do plenário para que seja, então, permitida o início da discussão para depois haver a votação lá na CCJ. E essas 2 sessões foram alcançadas agora, com essa sessão do plenário que foi registrada a partir da meia-noite, o que permite, então, que essa discussão na CCJ comece a ser feita a partir das 11 horas da manhã. Se não fosse feita essa sessão depois da meia-noite, seria necessário fazer uma sessão deliberativa aqui no plenário, ou seja, uma sessão com votação,
antes das 11 horas da manhã, o que seria meio difícil por causa da alta hora, né? Agora já tinham passado de meia-noite, a discussão, foram várias horas de obstrução, então seria difícil mobilizar a base governista para chegar aqui antes das 11 horas da manhã, dando aí o quórum necessário para início de uma sessão deliberativa. Enfim, vai se começar então esse processo todo lá na CCJ e o líder do governo aqui na Câmara, o deputado Lelo Coimbra, conversou comigo e disse que a base governista está trabalhando para que essa votação da denúncia contra o presidente da República seja concluída na CCJ na quinta-feira e no plenário da Câmara na sexta-feira. Tá certo, Dini, vamos acompanhar. Muito obrigada pelas informações.